Amém, já vai dar 2 horas, é 1h44, ainda não terminei meu estudo, tive que parar. Então nós vamos falar sobre o Apocalipse 6, 9, 11, 7, 9 e 10, também mostra claramente as almas dos mortos que foram para o céu, orando e adorando a Deus. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julga e nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E eles foram vistos em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Apocalipse 6, 9 e 10. A todos esses versículos nega a doutrina do aniquilacionismo ou sono da alma, pois deixa claro que a alma do cristão experimenta comunhão consciente com Deus no céu imediatamente após a morte. Terminou a doutrina aqui a doutrina da morte. Vamos para a doutrina da contribuição para a obra do Senhor. Antes de acirrarmos as questões sobre a temática, deveríamos nos inquirir qual a ótica que temos sobre a obra de Deus e sua importância para a humanidade. Se a resposta a esse questionamento for positivo, o assunto relevante, então, fala de contribuição à obra do Senhor, será muito tranquilo. Quem começou a dar o dízimo foi ao pai dos crentes, Abraão, e sua bênção tem chegado até nós através de Cristo. Gálatas 3,14. Na ótica cristã, o servo de Deus precisa exceder os escribas e os fariseus, Mateus 5, 20, 23, 23, Hebreus 7, 8, 9. E ser mais do que dizimista, devemos ser uma oferta viva no altar do Senhor. Todos concordam que devemos dar a César o que é de César, Lucas 20, 25. Mas quando é para dar a Deus, inventamos muitos argumentos e obstáculos. Assim, muitos demonstram serem mais fiéis a César, o governo, do que a Deus. Que nunca nos deixamos contaminar pela avareza, Colossenses 3,5. E devolvamos a Deus o que lhe pertence. Trazei todos os dias à casa do tesouro, à igreja, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos adevei a maior bastância. Malaquias 3,10. É preciso salientar também que o dízimo no período da graça de Cristo não é dado com o objetivo da salvação, mas é dado com amor, pois Deus ama aos que ofertam com alegria, 2 Coríntios 9:7. Cada oferta é como se fosse uma semente de bênção que, na hora certa, todos colheremos, 2 Coríntios 9:10. Submissão, princípio de Deus. Estudar sobre a autoridade espiritual pode parecer a alguns que se trata de um tema seco, mas a essência da própria espiritualidade está na relação certa de obediência a Deus. O Senhor age a partir do seu trono, que está estabelecido sobre a sua autoridade. Isto é básico, coloca tudo como Deus quer. Louvar, orar, jejuar ou fazer qualquer coisa sem submissão não tem valor para Deus. É mecânico e sem vida. O princípio divino. Deus é autoridade em si mesmo, e tudo que no mundo, cosmo, existe, é sustentado pela palavra do poder da sua autoridade. Hebreus 1:3. Nada sobrepuja a autoridade de Deus no universo. Logo, é indispensável para todo aquele que deseja cooperar com o Senhor, conhecer a autoridade de Deus. Entrar em contato com a autoridade do Senhor é o mesmo que entrar em sintonia direta com Deus. A maior das exigências que Deus faz ao homem não é de carregar a cruz, servir, fazer oferta ou negar a si mesmo. A maior das exigências é que obedeça. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que gordura do carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria.
culto aos ídolos do lar. E a obstinação é como idolatria, é culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não seja rei. 1 Samuel. Pecado de feitiçaria, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria é culto ao ídolos do lar. Obstinação, porque eu sou obstinada a pecar. Diante disto, rejeitar uma ordem de Deus é mesmo que ir contra o próprio Deus. No reino de Deus está implícita a dependência. Dependência a tudo que o Senhor determina, isto é, sendo-lhe completamente submisso. Jesus prega o evangelho do reino porque conhece o problema principal do homem, a sua independência para com Deus. Na independência está implícita a rebeldia, e o evangelho do reino ataca a causa. O evangelho do reino ataca a causa, levando o homem à dependência do Senhor e, consequentemente, torna-o salvo, regenerado. O evangelho do reino é a única maneira de recuperar um rebelde. Autoridade delegada, Romanos 13:1. O princípio de autoridade delegada é que rege todas as relações do homem com o homem, bem como do homem para com Deus. Todas as coisas estão debaixo desse princípio, nada está solto. Este é o princípio de ordem e paz, nunca de confusão. Deus assim criou todas essas coisas, mas ao rebelar-se, Lucifer gerou a confusão. E o pior, está levando todos os homens a viverem debaixo do princípio de rebelião. Como funciona o princípio de autoridade delegada? Na Trindade, temos que o Pai é igual ao Filho, que é igual ao Espírito Santo. Na essência, os três são iguais. Todavia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são diferentes nas funções. O Pai enviou o Filho, João 4:34. O Filho veio, João 16:28. O Filho foi obediente ao Pai, João 8:29. O Filho enviou o Espírito Santo, João 15:26, 14:26. O Espírito Santo veio, Atos 2:16 e 17. O Espírito Santo é obediente ao Filho, João 16:12 e 15. A Trindade é a fonte de toda a verdade. Este princípio divino é encontrado em todas as relações estabelecidas por Deus. Temos que numa família o pai é igual à mãe, que é igual ao filho. Ocorre que na família o pai é o cabeça e a mãe é a ajudadora. Eles são iguais, têm o mesmo valor para o Senhor, mas têm funções diferentes. Há uma tendência de pensar que se submeter é ser inferior. Jesus nunca foi inferior ou menor que o Pai, pelo simples fato de ele ser submisso. Pelo contrário, Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Temos que entender que, entre iguais, há uma relação de autoridade e submissão. Isto faz parte da ordem divina. A autoridade delegada está em todas as áreas de nossa vida. Um discípulo do Senhor deve, onde estiver, procurar saber que a autoridade delegada para ela se submeter. O que é submissão? Não é mera obediência externa, nem tampouco quando controlada. Submissão é prestar obediência e inteligência a uma autoridade delegada. É exteriorizar o espírito submisso, mesmo quando ninguém está por perto. É renunciar à opinião própria quando se opõe à orientação daquele que exerce autoridade sobre nós. Quando é que aprendemos que é submissão? Quando é que nos convertemos, quando aceitamos o senhorio de Jesus Cristo sobre nossas vidas, quando verdadeiramente renuncio a tudo o que tenho, nego a mim mesmo, tomo a minha cruz e sigo ao Senhor. Sigo submisso às direções e orientações que recebo das autoridades delegadas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou, tornando-nos obedientes até a morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Só existe um caminho para a submissão, andar com Cristo, andar como Cristo andou. 1 João 2,6. Ele é o nosso modelo. Embora sendo filho, Jesus, homem, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Sem submissão jamais chegaremos ao alvo. Nem estaremos sendo cooperadores do Senhor.
Se alguém é independente, rebelde, não é membro do corpo, pois sendo membro, será sempre dependente e submisso. Como pode um membro subsistir no corpo se não submeter às ordens da cabeça? Assim também nós não podemos subsistir no corpo de Cristo se não formos sujeitos às autoridades delegadas. Quando uma mulher não se submete ao seu marido, ou quando um filho não obedece ao seu pai, ou quando o empregado não acata as ordens do chefe, ou quando o discípulo não submete à autoridade, é porque estão cheios de si mesmo. Quando está cheio de Cristo, está cheio de obediência. O evangelho do reino aniquila com a independência do homem, bem como a rebeldia faz do homem um ser submisso. Quem são as autoridades delegadas na igreja? Palavra Mateus 7:24, João 15:10, Colossenses 3:17. Ninguém pode dizer que é submisso a Cristo e a sua igreja se não obedece a palavra do Senhor. O apóstolo 2:42, 20:17, 2 Tessalonicenses 3:4, 6, 10, 12, Tito 1:5. Os apóstolos determinavam a doutrina e usavam plenamente a autoridade que Deus lhe havia otorgado. A igreja continua necessitando desse ministério, continua precisando que os apóstolos ordenem tudo, estabeleçam o reino de Deus com clareza e firmeza. Pastores, Efésios 4:11, 1 Timóteo 5:17. Estes, como os apóstolos, profetas e evangelistas, são ministros específicos de governo e têm a responsabilidade de manter o ensino, a visão, a doutrina sempre firmemente clara, cuidando para não pecarem, para que não percam sua consciência e fiquem fofos. Paterna. Efésios 5:22-24, 6:1-3, 1 Coríntios 11:3. O homem é a cabeça, a autoridade, delegada por Deus no seu lar. Isto porque o Senhor assim o constituiu para o desenvolvimento harmônico da família. O homem não deve ser ditador, nem tampouco um frouxo. Ele deve ordenar, governar a sua casa dentro dos princípios divinos, com amor. O cabeça deve sempre procurar escutar o ponto de vista de sua esposa, e a mulher deve deixar com o marido a responsabilidade da decisão. A mulher e os filhos precisam da proteção e da autoridade do esposo e pai, em todas as áreas de sua vida. É assim que Deus determinou, mesmo que ele, marido, o pai, seja incrédulo. Aqueles que nos guiam, 1 Coríntios 6:16, 1 Tessalonicenses 5:12, 13, Hebreus 13, todos devem estar ligados por juntas ou ligamento no corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:13. São estes que nos unem ao corpo, nos presidem e nos fazem conhecer as ordens do cabeça. Nos ensinam e nos conduzem, guiando nos caminhos do Senhor, sem necessariamente serem pastores. Isto faz um corpo coeso e firme. Uns aos outros. Efésios 5:21, 1 Pedro 5:5. Isto embeleza a casa de Deus, livra a igreja de uma hierarquia religiosa. Todos se comunicam entre si, compartilhando a palavra do Senhor, aconselhando ou mesmo corrigindo uns aos outros. O princípio da autoridade deve ser respeitado e vivido cotidianamente, pois é um uma igreja de hierarquia religiosa. Todos se comunicam entre si, compartilhando a palavra do Senhor, aconselhando ou mesmo corrigindo uns aos outros. O princípio da autoridade deve ser respeitado e vivido. Já li aqui. Continuando. Pois é um princípio de Deus que praticada é uma bênção. Abandonada, não respeitando, poderá redundar em maldição. Davi, submisso à autoridade de Deus, foi por ele considerado um homem segundo o coração de Deus. Foi uma bênção.
todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Romanos 13:1. Amém? Aqui termina o módulo 2. Amém? Sobre as doutrinas, né? Esse módulo 2, eu estudei sobre as doutrinas bíblicas. Eu gostei demais, né? Sobre as doutrinas bíblicas. Eu gostei demais sobre esse curso. Amém? Agradeço a Deus. Comecei 10h23, já 1h44, 10h23, já estou com 2 horas aqui lendo. Minha garganta já está um pouco cansada. E eu gostei demais. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?